Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana Destruindo o Impossível, uma série de videoaulas onde eu vou te mostrar o caminho para dominar a tua mente e conquistar a prova dos seus sonhos em apenas 10 semanas. Eu sou o Daniel de Oliveira e também saí do zero absoluto para os 100 km em 10 semanas. E esse foi o início da minha jornada até eu me tornar o recordista pan-americano da maior distância de triatlon do mundo, o Double Deca, 76 km de natação, 3.600 km de ciclismo e 844 km de corrida. E daí você pode pensar, mas você é 1 em 1 milhão, você é diferenciado, geneticamente modificado, eu já ouvi essas coisas. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que tudo que eu fiz e tudo que eu faço pode ser replicado por qualquer pessoa. E eu vou mostrar agora para vocês alguns cases que também destruíram o impossível. Meu nome é Roberto Vieira, eu sou triatleta. Meu nome é Alexandre Landes, sou nadador de águas abertas e ultramaratonista aquático. Meu nome é Luciana. Meu nome é Pedro Renato, sou triatleta. E fazia mais de 10 anos que eu não nadava. Eu corria um pouco, pedalava já um pouco, mas nada perto do que eu comecei a fazer, né? Eu completei provas de 35 quilômetros, treinos de 12 horas nadando contínuo. Eu tinha uma meta de realizar um Ironman e eu não estava conseguindo me conectar ao treino. Eu era um cara que eu tinha um corpo forte, conseguia treinar muito bem, mas eu não conseguia sentir aquela conexão entre corpo, mente e espírito. Eu me senti extremamente atraída por essa questão dos desafios. E o que me chamou a atenção, além de seus feitos, é claro, é o seu estilo de vida, é o que ele faz. Fui despertando uma curiosidade de conhecer um pouco mais sobre como controlar a respiração, controlar a mente para potencializar meus treinos. Quando eu vi que tinha um cara que tinha feito uma prova que é um Double Deca Ironman, 20 Ironmans contínuos em 23 dias, eu logo pensei, só esse cara para me ensinar como fazer essa junção para um autoconhecimento onde eu pudesse sentir o esporte como uma ferramenta de transformação da minha vida. Hoje, durante 6 módulos do curso, eu já tenho uma bagagem grande, muitas ferramentas para aplicar isso dia a dia nos treinos, nas competições e acredito que até na vida. A metodologia Daniel de Oliveira trabalha o corpo, a mente e o espírito como algo único, conectado. O cara consegue te conectar através de perguntas poderosas para que você chegue às suas conclusões. É uma jornada de dentro para fora. E aí ele começou a me incentivar, me dar um monte de exercício de prática, né, de respiração. E em 40 dias eu treinei para fazer meio Ironman. Eu nunca tinha feito nada parecido, assim, nenhuma distância parecida. Hoje, em menos de 2 meses, eu realizei um Ironman e um Double Ironman, 1 por dia. Algo que, na minha mente antepassada, seria impossível realizar em um período tão pequeno de tempo sem alguma lesão consecutiva. Eu fiz super bem a prova, não passei mal. Terminei até disposta a prova, enquanto algumas pessoas que já treinavam há muito tempo, né, algumas pessoas bem mais experientes do que eu, passaram mal. O psicológico manda muito, né? Que nos faz transcender e nos faz chegar lá, além do corpo, além do físico. Isso, muitas vezes, é o grande diferencial dos atletas. Então, se você quer aprender a ter uma mentalidade forte, além de um corpo forte, um espírito que te transcenda. Hoje eu me sinto forte mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Então só tenho a agradecer o quanto estou evoluindo mentalmente com os trabalhos respiratórios e o objetivo aí é melhorar muito mais ainda a minha performance. A gente sofre no momento, mas o sabor da conquista é tão maior, né, depois que a gente fala, por que eu não fiz isso antes, né? E tudo isso começou, né, quando eu li um livro do Dean Karnazes. O livro se chamava O Ultramaratonista. Nessa época eu trabalhava na academia, né, eu era personal e atendente de musculação, e eu sempre estava lendo alguma coisa. E eu tentava não ler só livros que fossem acadêmicos, né, sobre livros técnicos. Eu queria ler sobre tudo. Minha preocupação com o exercício físico sempre foi em não ser aquele chato da maromba, assim, sabe? O cara que só sabe falar da mesma coisa. Então eu lia sobre tudo e acreditava que quanto mais variado fossem os temas que eu pudesse ler, iam me tornar uma pessoa mais interessante. Era isso que eu queria. Eu nunca tive o foco de ser muito bom em uma coisa. Eu queria ser bom em várias coisas. Era isso.
porque na minha infância eu era ruim em tudo, como eu era muito ruim em tudo, eu queria ser só bom em alguma coisa para que em alguma coisa eu não fosse tripudiado, não sofresse bullying, para que em alguma coisa eu não fosse humilhado pelas outras pessoas. E quando eu comecei a me movimentar, comecei com exercício físico, comecei a estudar sobre temas diversos, eu comecei a perceber que o que era mais legal era ter uma variedade maior de habilidades. E isso foi o que me levou até o mundo das ultradistâncias, porque aí eu recebi de presente esse livro do Jim Karnazes e mudou a minha vida, né? Sempre que eu lia algum livro, eu tentava incorporar o máximo das habilidades do personagem ou da pessoa que era citada no livro e tentava incorporar isso na minha vida, né? Como um indivíduo. Porque eu acredito que sempre deve ser dessa forma, né? Se você assiste um filme, por exemplo, não deve assistir simplesmente para matar um tempo, mas para que você possa aprender alguma coisa. E aprender não é receber uma informação. Aprender é incorporar algo para que aquilo comece a fazer parte da tua vida. Acredito que todas as experiências que nós temos na vida devem funcionar da mesma forma. Que não devemos, vou passear com os meus filhos, por exemplo. Isso não deve ser simplesmente um entretenimento para matar um tempo. Você deve estar totalmente presente nessa experiência para que ela seja o mais rica possível e crie momentos poderosos que vão moldar a tua vida e a vida dos teus filhos, por exemplo. E é dessa forma que a gente deve se apresentar para cada experiência que a gente viver. Assim, quando eu terminei de ler o livro do Jim Karnazes, eu fiquei encantado pela mentalidade, além das façanhas atléticas dele, do desempenho atlético, eu fiquei encantado pela mentalidade. Ele começou a correr com 30 anos de idade. No seu aniversário de 30 anos, ele ficou frustrado porque ele lembrou que quando ele tinha 13 anos de idade, ele tinha participado de uma corrida de cross-country, né, corrida no meio do mato, assim, e ele ganhou a corrida, né, e terminou todo feliz e faceiro, e o treinador perguntou, como você se sente? Ele falou, eu me sinto ótimo. Aí o treinador disse, então quer dizer que você não se esforçou o suficiente? E ele ficou, como assim? E o treinador insistiu, se não doer muito, então não vale a pena. E aí essa frase, se não doer muito, então não vale a pena, voltou para a mente dele no aniversário de 30 anos de idade, onde ele estava bebendo tequila num pub com os amigos. E ele pensou, cara, a minha vida está muito confortável, está muito fácil. Ele tinha um cargo executivo numa empresa, onde ele trabalhava de 8 a 10 horas por dia, tinha 2 filhos pequenos, era casado e tinha uma vida totalmente estabilizada aos 30 anos de idade. Ele não tinha mais muito o que conquistar. Ele recebia prêmios todos os anos por produtividade e não tinha um grande desafio. E quando ele lembrou disso, ele pensou, poxa, correr me desafiava, então eu vou correr. Aí ele foi para casa, o único calçado que ele tinha que não era sapato era um tênis de jardinagem. Ele calçou esse tênis, botou $20 na meia social ainda, ele narra dessa forma, e saiu para correr 30 milhas, que ele era americano, né? Então não podia correr 30 quilômetros, teve que correr 30 milhas. E correu 30 milhas, 48 quilômetros em aproximadamente 7 horas, se eu não me engano ele fala 7 horas. E terminou engatinhando até um orelhão, na época tinha um orelhão, para ligar para a mulher dele pedindo para ela ir buscá-lo, porque ele tinha terminado a corrida. Ela, sem entender, antes que ela pudesse desligar o telefone, ele disse para ela, e traz o cartão do médico, a gente vai ter que passar no hospital, que ele estava destruído, né? E depois desse dia ele começou a correr todos os dias e fazer uma preparação para as ultramaratonas. Começou a estudar as principais provas e tal, e gerenciou a vida toda. Ele dormia 8 horas por dia, passou a dormir 4 horas por dia. Levou 1 mês para se adaptar. Ele adorava comer doces e chocolates, e tirou totalmente as comidas de absorção simples, né, os monossacarídeos, né, e levou 1 mês para se adaptar à não ingestão de açúcar, né. E aí com isso ele começou a treinar 4 horas por dia e começou a melhorar de forma exponencial. E nesse livro ele mostra corridas de 160 km até 320 km, 100 milhas ou 200 milhas. E eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, mas eu pensei, depois de ter lembrado do filme que eu tinha assistido na sessão da tarde, onde dizia aquilo que um homem faz, o outro também pode fazer, eu pensei, poxa, se esse americano maluco conseguiu fazer, eu também posso fazer. E na época eu tinha 26 anos, então eu tinha uma vantagem de 4 anos em relação ao início dele. Eu pensei, vou fazer isso.
E exatamente 10 semanas depois que eu terminei o livro, eu corri o meu primeiro 100 quilômetros. E era uma época que a vida não estava boa, e a minha programação era a seguinte: se eu puder correr 100 quilômetros, eu posso fazer qualquer coisa. E eu não pensava em qualquer coisa a nível esportivo, eu pensava em qualquer coisa na vida. Eu acreditava que fazer algo fisicamente que fosse muito difícil ia criar uma configuração em mim que ia abrir o meu horizonte para qualquer outra coisa, né? A minha preocupação era de não fazer a vida valer a pena. E eu descobri no esporte, no exercício físico, nas ultradistâncias, uma forma de fazer a vida valer a pena. E se você já me conhece, quando fala de 0 a 100 km em 10 semanas, a primeira coisa que deve vir na tua cabeça é: ah, mas você é diferente. Você é 1 em 1 milhão, você é geneticamente modificado. E essas coisas eu ouvia quando eu contava para as pessoas que eu faria meu primeiro 100 quilômetros. Porque eu não era um corredor, né? Eu fazia exercício de musculação, né? Treinava musculação 5 vezes por semana, treinava bem pesado, era bem forte, mas corria 4 quilômetros 3 vezes por semana, né? Na verdade eu acho que era 3.600, mas eu sempre dizia que fazia 4, mas se eu não me engano era 3.600. E quando eu tive a inspiração para correr os 100 quilômetros, eu contei para muitas pessoas que eu faria os 100 quilômetros, né? E meio que contando, meio que pedindo ajuda, assim, né? Me orienta, me dá uma dica e tal, né? E as pessoas não só não me incentivavam, como elas tentavam me advertir de por que eu não deveria fazer os 100 quilômetros. Elas diziam que eu tinha chance de criar lesão, que eu deveria treinar primeiro para fazer um 10 quilômetros bem feito, e que um cara chegou a falar assim: cara, e se tu morrer fazendo 100 quilômetros? Imagina isso, se você morrer fazendo 100 quilômetros. E aí, nessa hora eu sabia que eu não podia mais falar com ninguém, e eu respondi para ele assim: bom, se eu morrer, acabou, mas e se eu não morrer? O que eu vou me tornar? E aí ele ficou assim, né, deu aquela pausa dramática assim. O meu primeiro treino para essa sequência, né, para fazer em caminho, né, meu primeiro treino no caminho para os 100 km foi uma corrida de 21 km com uma aluna minha, né, e ela era gordinha e tal, e queria se desafiar a correr os 21 e estava insegura. Eu falei: não se preocupe, eu vou correr junto com você. Aí ela: mas você nem corre, né, porque ela treinava bem mais corrida do que eu na época, né. E eu falei: não, mas eu vou ficar junto com você e vou te motivar até você terminar. Aí ela: tudo bem, então vamos juntos. E a gente terminou a corrida, 2 horas e 30, cravado, que era o tempo limite, né? 2 horas e 30 para correr os 21 quilômetros. E terminamos, foi relativamente tranquilo para mim correr nesse ritmo, né? Confesso que não foi um grande desafio. E esse foi o meu primeiro treino, né, para o caminho da ultramaratona. E depois disso, eu treinei todos os dias durante 10 semanas. Todos os dias eu treinei. Então, eu corria 30 quilômetros direto, né? E na época eu fazia muita força. Corria com 180 batimentos médios, 180 BPM, que é muita força. E cheguei a fazer um treino, que foi o treino mais longo que eu fiz, que eu corri 30 quilômetros de manhã, 30 quilômetros à tarde e 30 quilômetros à noite. Foi brutal, assim. Então foram 90 quilômetros num dia inteiro e correndo abaixo de 5 minutos por quilômetro. Então foi bem forte e foi um treino excelente. Nunca mais cheguei a repetir um treino desse. E 10 semanas depois do meu primeiro, do meu 21, eu entreguei os 100 quilômetros em 11 horas e 15 minutos. Onde eu saí, a minha programação mental, meus primeiros 10 quilômetros vão ser aquecimento, e os meus últimos 10 quilômetros eu vou correr com o coração. Então, a minha corrida era de 80 quilômetros. E 80 quilômetros já é menos do que eu fiz naquele treino de 3 vezes de 30. Então, na minha cabeça, isso se tornava muito mais aceitável. E como eu sempre corria com batimento lá em cima, quando eu fui correr os 100 quilômetros, eu fui correr com batimento lá embaixo. Então, eu corria ali na casa de 5,30 a 6 minutos cada quilômetro, que era bem confortável para mim, batimentos na casa de 130, o que me dava absoluto conforto. E seguindo dessa forma, em 11 horas eu terminei os 100 quilômetros extremamente tranquilo, sem dores, sem bolha, sem nenhum desgaste intestinal, nenhum tipo de problema. E cheguei na praia como se eu tivesse ido de carro mesmo, assim. Foi extremamente prazeroso e agradável. E eu ficava olhando pelo caminho, lembrando das vezes que eu já tinha feito isso de bicicleta e as vezes que eu tinha feito de carro e sempre achava longe. E poder fazer uma distância dessa correndo foi maravilhoso, assim.
E era uma época que a vida não estava boa. E o principal motivo para eu querer fazer esses 100 km era que eu pensava assim, se eu puder correr 100 km, eu posso fazer qualquer coisa, né? E a minha preocupação era ingerir a minha vida, né? Não era preocupação esportiva. Eu busquei um desafio físico esportivo para descobrir quem eu era, para encontrar os atributos dentro de mim mesmo, para poder criar uma vida, para poder criar uma realidade da qual eu me sentisse satisfeito. E não imaginava que a minha vida toda ia mudar por conta desses 100 quilômetros. E com as ultramaratonas, né, as provas que eu mais participei de ultramaratonas foram corridas de 100 quilômetros e corridas de 24 horas. Mas no Brasil eu não tive nenhum resultado muito expressivo, né? Minha melhor colocação a nível Brasil foi 6º lugar, o que não me dava nenhuma notoriedade, apesar de na minha cidade, lá em Santa Catarina, eu ter criado muito agito em relação a isso, mas não tinha um know-how a nível atlético, né? E foi em 2016, 8 anos depois que eu tinha lido o livro, que eu entrei no Ultra Triathlon. E no Ultra Triathlon, na minha primeira participação, onde eu nadei 19 km, pedalei 900 e corri 211, eu me sagrei campeão mundial, né? Vencendo a prova com 4 horas de vantagem do 2º colocado. No ano seguinte, eu dobrei a distância, fiz 38 km de natação, 1.800 km de ciclismo e 422 km de corrida. Terminei na 2ª colocação, numa prova dramática, onde tive acidente no meio do percurso e tudo. Quem me segue há bastante tempo conhece bem essa história. E em 2019, eu bati o recorde pan-americano da maior distância do triatlo mundial, o Double Deca. 76 km de natação, 3.600 km de ciclismo e 844 km de corrida. Nessa prova eu terminei em 3º lugar do mundo, estabeleci o recorde pan-americano e até hoje sou o único brasileiro que já fez a maior distância do triatlo mundial. E depois de ter passado por esse processo, né, e ter ficado maravilhado com a descoberta sobre mim mesmo, eu pensei, cara, se uma pessoa faz, a outra pode fazer. O Desencarnados fez e eu consegui fazer. Então, eu posso mostrar para as pessoas como elas podem fazer também. Não tem nada de especial em mim. Eu sou só mais um cara comum, como qualquer outro, e ainda sou muito menos disciplinado que você, provavelmente. Só que o que eu tenho de diferencial é uma determinação de bulldog, né? Para buscar aquilo que eu realmente quero fazer. E quando eu realmente quero fazer, não existe nada que vai me impedir de conquistar. E com essa mentalidade e trabalhando desse jeito, eu comecei a construir um método que eu chamo de Destruindo Impossível, porque tudo, não sei se vocês repararam, mas tudo que eu faço se chama Destruindo Impossível. Escrevi o livro Destruindo Impossível, contando a minha trajetória, e construí esse método, né, a metodologia Destruindo Impossível, onde eu mostro as ferramentas que eu usei para poder desenvolver essa mentalidade que não hesita diante da dificuldade. Aquilo que te impulsiona para fazer aquilo que você determinou é a tua vontade. Enquanto a tua vontade for forte, não existe limite físico, não existe limite ambiental que te impeça de realizar aquilo. Mas se você perder a vontade, acabou a tua trajetória. Lembre sempre disso. E quando vocês ouvem, né? Pô, o cara nadou 76 km, pedalou 3.600, correu 844. Pô, eu já treino há tanto tempo, já passei por N treinadores, já fiz métodos e planilhas variadas. E como que eu não consigo chegar nem perto disso, né? Isso porque provavelmente você nunca foi iniciado da maneira correta. A maioria das pessoas, quando começa o treinamento, fica 100% focado na questão física. Fica hiper focado em qual treino está fazendo, qual potência, intensidade, nível de força, com qual suplemento vai usar e tentando fazer receita de bolo para poder ter sucesso. Copiando aquilo que um monte de gente faz e achando que simplesmente uma repetição mecânica vai trazer algum resultado diferenciado. E eu consegui provar categoricamente que ser forte, que treinar direito, comer direito, essas são a ponta do iceberg. Que aquilo que permite que o indivíduo faça um feito extraordinário, que faça algo que realmente faz com que você possa justificar a tua existência na Terra, é o algo mais, aquilo que está dentro de você. Mas não vamos falar disso nesse momento. Nesse momento eu vou falar sobre você.
sobre o que você tem feito. Eu tenho certeza que você treinando para o teu triatlo, para o teu Ironman, para o teu meio Ironman, ou até mesmo para o teu primeiro triatlo, o teu sprint, você tem se preocupado com a potência que você está usando, você tem se preocupado de forma demasiada com a frequência cardíaca, tem se preocupado de forma demasiada com a quantidade de carboidratos ingerido por hora. E tenho certeza que você está gastando mais energia cuidando dessas periferias do que com o que realmente importa. E treinar dessa forma, achando que o teu corpo é um carro ou um cavalo de corrida, é uma forma de você se dissociar de você mesmo. Então, quanto mais você se desconecta de você, mais longe dos seus atributos internos você fica. E quanto mais longe dos seus atributos internos, mais fraco você fica. Você pode estar com 5% de gordura, com o corpo totalmente definido, com a aparência de um super atleta. Mas eu tenho certeza que você ainda não manifestou o máximo da tua potência. Senão você não estaria aqui. Se você veio até aqui, é porque você deseja esse upgrade, você deseja esse algo mais. E a boa notícia é que esse algo mais está tão perto de você que você não consegue nem enxergar. E aqui eu vou te mostrar como perceber esse atributo interno. Bom, e agora eu vou compartilhar com vocês algumas experiências dos mentorados que vocês viram agora, que, beleza, eles conquistaram, mas nem tudo é simplesmente um jardim de flores, né? Cada um deles enfrentou desafios impactantes e poderosos até conseguir o resultado que tiveram. Não é simplesmente vou fazer tudo rindo e saltitante e vai dar tudo certo. É bem pesado, por isso que é possível em 10 semanas. Não é simplesmente vou fazer de qualquer jeito e o resultado em 10 semanas está garantido. É bem mais minucioso do que isso. E eu fui mentor não só dessas pessoas, mas de grandes empresários, de pessoas muito bem-sucedidas, né? Normalmente as pessoas que me procuram já têm algum cargo de liderança e pessoas que querem dar o upgrade, né? Elas já estão bem e assim, cara, como eu posso estar bem em todas as áreas da minha vida e me falta isso, né? E aí elas vêm procurar isso nesse cara aqui. E aí, com toda a bagagem que eu tenho, eu consigo solucionar os problemas da maioria das pessoas, né? Fala galera, esse aqui é o Daniel Oliveira, tamo junto, cara. Olha aqui, ó, você é campeão mundial de ultra distância. Esse cara destravou minha cabeça, não sei se você sabe, mas depois de ler o livro desse cara, depois de saber a história dele, o cara fez double deca. O que é isso? É 20 Ironman seguidos. São 20 Ironman, você fica com medo de fazer um. Depois desse cara, 5 km todo dia, 7 maratonas, 11 triatlos, o Ironman no México e o Ultra nos Estados Unidos, o Ultraman. Isso tudo, em um ano eu consegui percorrer mais de 2.000 km de distância. Na verdade, em um ano inteiro foi mais de 2.400 por causa do Ultra. Na verdade, as pessoas que não tiveram resultados comigo, com o meu método, são as pessoas que não seguiram aquilo que eu mostrei. Que é muito simples, né? Tudo no esporte é matemático, né? Se você segue o caminho de 1 mais 1, o resultado vai ser 100. Entende? Um quilômetro correndo, mais 1 quilômetro correndo e repetindo isso durante 10 semanas vai te levar para 100 quilômetros. É assim que funciona. Mas se você pula os caminhos, provavelmente você não vai conseguir chegar. E quando você não cumpre uma etapa, provavelmente você não vai cumprir a seguinte e depois você vê, você está perdido. Tá, e agora eu vou mostrar para vocês só 5. Tem muitos, mas vou mostrar só 5. 5 erros bem comuns que impedem vocês de fazer feitos extraordinários para poder realizar a prova dos sonhos. E o extraordinário não é simplesmente ir lá fazer o Ironman, ou fazer os 100 km, ou fazer maratona. Não é isso. O extraordinário, na minha visão, é cada dia. Cada dia deve valer por si só, né? E muitas pessoas dizem, eu tenho um sonho de fazer uma maratona, mas eu não tenho tempo para treinar. Aí alguns vão me perguntar, quanto tempo, Daniel, para fazer uma maratona? Para fazer uma maratona bem feita, você precisa correr 100 km por semana, pelo menos durante 4 semanas. E aí você consegue fazer uma maratona bem feita. Bem feita que eu digo é largar no ritmo X e terminar no ritmo X, sem quebrar, sem ter que caminhar, entende? É isso. Mas se você quer só sobreviver à maratona, com 40 ou 50 km por semana você consegue, você termina dentro do tempo limite, entende? É mais ou menos isso. Então a questão é o que você quer fazer e por que você quer fazer. Mas o erro comum de eu não tenho tempo para treinar é muito curioso, assim, né? Porque, cara, se você deseja algo, como você não vai disponibilizar a tua energia para esse algo, né? E tem os casos, por exemplo, o cara trabalha o dia todo, tem filho pequeno, volta para casa e aí vai querer treinar.
é uma falta de logística, algo extremamente simples de resolver. E a questão é, por que você está deixando lá para o final do dia aquilo que é a tua prioridade, entende? O mau gerenciamento do tempo estraga tudo aquilo que você deseja fazer. E depois você vai ficar procurando, mas me falta isso, mas me falta aquilo, minha família não me apoia. Sim, porque você não está fazendo a logística adequada para ter o resultado que você deseja. Primeiro, antes de se mover, você precisa saber em qual direção se mover, senão é desperdício. Então, se você deseja começar a treinar, primeira coisa, você tem que saber quando você vai treinar. Entende? Começamos por aí. Então, gerenciamento do tempo é o principal, acho que é o campeão de desculpas para as pessoas não fazerem aquilo que tanto sonham, que tanto desejam. Outro erro que é bem comum, não sei se caracteriza erro, assim, é erro porque impede, né? Impede a pessoa de realizar aquilo que deseja. É o medo de se machucar. Sempre que assim, mas se eu sair do zero aqui e tentar fazer um Ironman em 10 semanas, eu vou me lesionar. E aí se eu me lesionar, eu nunca mais vou conseguir, vou ter uma lesão permanente. Lesão permanente é um negócio que as pessoas sempre falavam para mim, entende? Você vai fazer isso aí, você vai ter uma lesão permanente, nunca mais vai poder fazer. Quantas vezes eu ouvi isso? Assim, que preguiça que dá. E a questão é, por que você se machucaria, né, ao treinar? Porque você está lutando contra aquilo que você se propôs a fazer. Então, ou seja, se você está com medo de fazer aquilo que você se propôs, então como que você vai ter um resultado eficiente naquilo? Medo de se machucar é quase que uma busca pelo machucado. Porque o medo te gera tensão. A tensão o medo te gera tensão, a tensão te traz, obviamente, insegurança. E quanto mais inseguro você se mover, a chance de você se machucar é muito grande. Por estresse demasiado muscular e articular, a chance de você tropeçar e cair, uma coisa bem boba, mas isso tudo é construído por você mesmo. Então, sempre que você seguir numa direção que você não sabe o porquê você está seguindo, a chance de se machucar é realmente muito grande. E aí, daí vem uma mentoria que vai trabalhar a tua mentalidade, não só o teu movimento, entendeu? A gente vai falar mais sobre isso. Outro campeão de desculpas, né? Eu não tenho equipamento top para poder fazer. Eu não tenho uma bike TT de 50 mil, então como é que eu vou fazer um Ironman? Eu não tenho um tênis de placa de carbono, então como é que eu vou fazer uma maratona? Isso é muito curioso, cara, porque eu sou corredor das antigas, né? Então, quando eu comecei, nem existia nem GPS, né? A gente, para saber a distância, ou a gente sabia mais ou menos porque a gente tinha feito o percurso de carro, ou a gente tinha pego uma bicicleta e aí tinha feito o percurso de bicicleta com o velocímetro da bicicleta, né? Medido com o velocímetro da bicicleta, o que é totalmente não fidedigno, né? Porque... tem 10 quilômetros? Tem 10 quilômetros. Aí pode ter 9.200 ou pode ter 10.800, entende? Mais ou menos 10 quilômetros. E ok, a gente fazia. E tanto que tinha um monte de gente, eu corro 10 quilômetros em 30 minutos, né? E era bem comum, assim, né? As pessoas, às vezes na academia, a pessoa chegava, Daniel, corri 15 quilômetros em 45 minutos na praia. Aí eu já olhava e falava, não correu. Não, corri. Aí assim, não, é impossível você ter corrido. 20 km por hora de média, é impossível você correr. E aí, não, mas eu fiz porque era lá até tal, assim. Tá, das duas coisas. Ou você não faz a menor ideia da distância, né, de quanto tinha o percurso que você correu, né, o que é bem provável, ou você não marcou o tempo de forma adequada. Porque como marcava o tempo? Saía de casa, olhava no relógio da parede, aí quando chegava no outro lugar, olhava algum relógio que tinha lá e falava, então saí no tempo X, cheguei no tempo Y, então corri no tempo tal. E era bem comum fazer isso, assim, entende? Como as pessoas também não tinham grande conhecimento, passava. E aí tanto que tem tantas histórias mirabolantes de pessoas com feitos bizarros, mas sem comprovação nenhuma, porque não tinha como medir. E a verdade é que, por mais que hoje a gente veja isso como bizarro, cara, esses caras nunca deixaram de fazer porque não tinham um GPS, porque não tinham tênis. Cara, qual que é o melhor tênis? Aquele que cabe no pé e não machuca. E às vezes até mesmo se machucar, eu vou correr com esse tênis mesmo. Bicicleta. A primeira bicicleta que eu tive de ciclismo era uma bicicleta de R$150. Era uma Caloi 10,
né? Trocava marcha aqui, ó, no quadro, alavanquinha, toda enferrujada, comprei ela toda ferrada, lixei ela toda, tirei toda a ferrugem, limei ela, pintei tudo, botei peças, cortei o quadro para poder botar um freio ferradura e tal, e dei o upgrade e fui fazendo frente com as speeds e tudo, as bikes de carbono, e eu com a bike de 15 quilos ali, indo para cima igual com os caras, entende? Ou seja, quando você realmente quer fazer, você vai fazer. E pronto, você vai fazer e pronto. É assim que funciona. Outro campeão de desculpas é... eu preciso ter a gestão de tantos gramas de carboidrato por hora e preciso do suplemento X. Sem o suplemento X eu não existo. Campeão, suplemento X. Suplemento X é uma banana, é o suplemento X, um pedaço de pão, é o suplemento X, uma batata, entende? Uma fruta que tiver na beira de estrada. Cara, lembro incontáveis vezes que eu saí para correr 30 quilômetros sem levar um copo d'água e a hidratação era uma ameixeira na beira da estrada, uma goiabeira, e aí passava, catava um punhado de ameixa, ia correndo, jogando aquelas ameixinhas para dentro, cuspindo as sementes e corria desse jeito, entende? Mas isso aí não se faz. Sim, hoje em dia não se faz, claro, não precisa fazer desse jeito. Tem N maneiras muito mais eficientes de fazer, mas o que eu estou mostrando, se você realmente quer fazer, não arranje desculpa que te falta alguma coisa. A questão é, se você espera que algo de fora venha te melhorar a vida, você está desperdiçando a tua vida. Porque tudo que você precisa sempre teve com você. Você nunca precisou do alimento X, alimento Y para seguir em frente. Qualquer pedaço de pão, qualquer banana vai te dar energia suficiente para você seguir em frente. Qualquer torneira ali, tu poder agachar na calçada e tomar um gole de água ali, vai te dar hidratação para poder seguir em frente. Nos meus primeiros 100 quilômetros, a minha estratégia nutricional durante os 100 quilômetros era eu ia começar a correr à meia-noite, e o meu irmão e minha mãe iam de carro de apoio, e eu disse para eles me alcançarem no quilômetro 55 para levar comida e hidratação para mim. Então eu corri 55 quilômetros sem nada, e aí eles me encontraram no quilômetro 55 com uma Coca-Cola e um pedaço de pizza. E era isso. E aí eu fiz 100 quilômetros com Coca-Cola e um pedaço de pizza e tudo certo, sem problema nenhum, entende? Hoje tem maneiras muito mais eficientes de fazer isso, sim, mas isso não é desculpa. Você não ter o suplemento X ou Y não é desculpa para não fazer, entende? Com as coisas bem simples, bem baratas, dá para fazer estrago, como sempre foi feito pelos caras que vieram antes de nós. Mas eu mostrei quatro erros, né? 4 desculpas que vocês usam para não conseguir fazer as coisas. Mas o principal de todos é a falta de fé em si mesmo. Eu falo com categoria que ninguém deixa de realizar a prova dos sonhos por falta de tempo, por falta de equipamento, por falta de alimentação ou por qualquer outra coisa. Todas as pessoas deixam de fazer por falta de fé em si mesmo. Todas as desculpas que a gente usa, elas não passam de desculpas para justificar a falta de fé em si mesmo. Quanto mais você espera algo de fora, mais você revela aquilo que te falta dentro. E a grande busca de qualquer pessoa para fazer qualquer coisa deve ser esse desenvolvimento interno. Desenvolve aquilo que você tem. O segredo do meu método Destruindo o Impossível revolucionário nada mais é do que desenvolver os atributos internos. Eu não preciso construir nada em você que você já não tenha. Eu vou mostrar para você como otimizar isso que você já tem. Por que o resultado vem tão rápido? Não é uma construção, você não vai desenvolver músculos e fibras musculares de titânio. Não, você vai gerenciar o que você tem de uma maneira mais eficiente. É simplesmente isso. E a cada dia, a cada treino, a cada superação diária, você vai conhecendo partes em você que você não conhecia. E ao conhecer essas partes, você vai subindo o teu nível. É isso que nós vamos fazer nessas 10 semanas. O que vocês acham? Vocês reconheceram essas desculpas dentro de vocês? Vocês já se pegaram usando algum desses argumentos para dizer que não podem e que não conseguem, ou quanto é difícil buscar aquilo que tanto desejam? Eu tenho certeza que sim, porque eu já usei essas desculpas muitas vezes e precisei quebrar cada argumento desse para poder fazer as coisas que eu fiz.
E eu só digo para vocês, é simples, mas não é fácil. Eu entendo totalmente que não é fácil. E como fazer? Esse é o próximo passo. Então, vamos só olhar o que a gente tem até aqui. O que nós vimos hoje, do que a gente falou hoje. Hoje vocês viram que um cara comum, simplesmente com um insight, depois de ter lido um livro, conseguiu encontrar um caminho que permitiu que mudasse a vida como um todo. E que aquilo que uma pessoa faz, a outra também pode fazer. Isso eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Perceberam que não existe nada dentro do Daniel que não existe dentro de cada um de vocês. Aquilo que é contido em mim também está contido em cada um de vocês. E se eu conseguir desenvolver esses atributos, vocês também conseguem. Eu desenvolvi isso sozinho. E vocês agora têm a mim para desenvolver isso dentro de vocês. Vocês reviram e revisitaram os erros mais comuns e as maiores desculpas que vocês dão para não conquistar aquilo que vocês desejam. Eu espero que vocês tenham sentido comigo quando eu falei sobre isso e percebido e admitido que vocês dão essas desculpas. E essas desculpas, eu vou dizer, elas vão surgir ao longo da vida como um todo. E elas não vão parar de existir, mas cada vez você vai ficar mais afiado em contra-argumentar essas desculpas. Isso é autogerenciamento, isso é autodesenvolvimento. É assim que se amadurece, não é impedir que os conflitos venham, mas você está pronto para que quando eles vierem você saber como agir. Isso é amadurecer. E assim na vida, e assim no esporte. Só que o esporte te dá a oportunidade, ele joga na tua cara. Que agora você tem que fazer. Me dá a resposta agora. Não é semana que vem, não é ano que vem. Porque o esporte está ali, ou você tem o resultado ou você não tem o mais ou menos, né? Essa é a maravilha do esporte, é por isso que a gente usa o esporte como uma ferramenta de melhoria de vida, para que cada um de nós nos tornemos pessoas melhores. Então a gente criar essas dificuldades de forma proposital, dá essa oportunidade para a gente se tornar a pessoa que a gente tanto deseja ser. Não tem a ver com pódio, com medalha, camisa de finisher. Tem a ver com se tornar a pessoa que você deseja ser. Esse é o ponto, esse é o grande significado. E, ok, a gente viram os depoimentos de outras pessoas. Espero que alguns de vocês tenham se relacionado com as pessoas que vocês ouviram e percebido, pô, olha só, eu pareço com esse fulano, pareço com o ciclano, eu gostaria igual essa pessoa quis. E tenha tido vontade de, cara, é isso que eu quero fazer. Se o Daniel falou, fulano ali falou e fez também. Pô, então eu também quero entrar nesse barco. E eu mostrei para vocês como é fácil, né, perceber o que é errado. É muito fácil. Aí, alguns de vocês devem estar pensando, mas isso eu já sabia. E como que eu faço? Qual que é o certo? Como fazer então? Se isso é ser tão simples, se eu não posso reclamar de não ter tempo, se eu não posso reclamar de não ter equipamento, se eu não posso ter medo de me lesionar, como que eu faço? Esse é o ponto. Mas isso não vem agora. Isso é o que nós vamos conversar na próxima aula. Eu primeiro preciso mostrar para vocês aquilo que falta, para depois mostrar aquilo que precisa ser agregado. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo até hoje para fazer as coisas que eu faço e as ferramentas que têm ajudado várias pessoas a conquistarem as suas metas, os seus objetivos também e que agora vai ficar disponível para vocês. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, então entra no grupo por esse QR Code que vai estar aqui na tela ou no botão que está abaixo do vídeo. Um abraço a todos. Eu espero que tenha deixado vocês extremamente reflexivos e que tenha algo se movimentando dentro de vocês que vocês ainda não conseguem ter clareza do que é. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!